Vamos lá, gente, voltando aqui ao nosso tema, né, dando continuidade ao tema de aposentadoria e voltando no tema específico aqui de tantas perguntas e tantos e-mails recebidos, que é a aposentadoria compulsória. Como eu falei para vocês, nessa matéria de direito constitucional, a gente tem que tentar se ater ao nosso programa, ao nosso edital, né, ao assunto realmente de direito constitucional, para não te desvirtuar aí, até porque a gente não tem foco em nenhum concurso específico. Mas se é no teu edital, né, no concurso que você está focando, vai cair direito administrativo, obviamente que essa é uma matéria que você tem que dar uma aprofundada pela novidade, né, pela inovação que ela traz aí. Como eu falei para vocês, a aposentadoria compulsória hoje pode estar aos 70 e aos 75 anos, dependendo da aposentadoria de 75 anos de uma regulamentação por lei complementar. Pois bem, essa lei complementar ela existe, é a lei complementar 152, ela é uma lei complementar de 4 artigozinhos, que na verdade o que importa para a gente são 2 artigos, tá? O segundo artigo vai me dizer quem são as pessoas que vão se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade. E aí eu vou dar aqui uma lida rápida só para você poder ter noção, né, até onde vai essa lei complementar. Como eu falei para vocês, a Constituição vem trazendo, né, as hipóteses de aposentadoria aos 75 anos e remete a lei complementar essa regulamentação. E está aqui no artigo 2º dizendo que são os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas autarquias e fundações. Inciso 2º, membros do Poder Judiciário. Inciso 3º, ou seja, né, já aumentou aí, não fica mais em relação aos ministros de tribunais superiores. Inciso 3º, os membros do Ministério Público. Inciso 4º, os membros das defensorias. Inciso 5º, os membros dos tribunais e dos conselhos de contas, né? Parágrafo único, aí vem falando aí dos militares, né, dos servidores do Exército Brasileiro. Se isso cai na tua prova de direito administrativo, você precisa dar uma lida nessa lei complementar 152. Se isso não cai na tua prova de direito administrativo, pessoal, é a mesma coisa que eu pedi para vocês esgotar todas as leis envolvendo a aposentadoria de servidor público para uma matéria de direito constitucional. Não tem como eu fazer isso para vocês, porque eu estaria aí, né, aumentando o conteúdo do teu edital, quando o teu edital fala em Constituição Federal, Administração Pública, artigo 37 a 42. Pronto. Se fala apenas isso daí, pessoal, você se atém ao texto constitucional. Se vai além, obviamente, que pode ter alguma questão envolvendo o constitucional e direito administrativo. Aí você tem que saber estudar o teu edital, né? Aqui a gente realmente se preocupa em não extrapolar isso daí, justamente para aquele edital que está no direito constitucional, para você não sair, né, aí perdendo tempo vendo aquilo que é a mais. Porque quem precisa realmente ver a mais vai ter que ver em direito administrativo. E aí você acaba complementando as 2 matérias. Fechamos? Muito bem, ressalvada aí a situação dessa aposentadoria compulsória aos 75 anos, tá certo? Dando continuidade, pessoal, falei com vocês que a gente ia ver hoje a aposentadoria especial, parágrafo 4º, né, do nosso artigo que a gente está vendo. E como eu disse para vocês, nós temos mandado de injunção, nós temos súmula vinculante, tratando os assuntos aqui da aposentadoria do parágrafo 4º. Vamos conversar sobre esse parágrafo 4º, tá? Olha só. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelos regimes de que trata este artigo. Então, primeiramente, esse parágrafo 4º, ele vem proibindo um tratamento diferenciado, um critério diferenciado para a aposentadoria. É como se ele dissesse assim: se aposenta quem preencheu os requisitos do parágrafo 3º, que a gente já conversou e que fica ali como as hipóteses de aposentadoria. Mais do que isso não pode. Trazer coisa diferente não pode, a não ser que. O problema é o a não ser que. Porque o parágrafo 4º ele começa dizendo que é vedada a adoção de requisitos diferenciados, mas ao mesmo tempo ele vem, ó, e ressalva. Quando tem ressalva, tem exceção, e se tem exceção, o risco de cair na tua prova é muito grande. Então, ó, ressalvado nos termos definidos em leis complementares, mais uma vez, você não vai ler essas leis complementares se isso não cair na tua prova de direito administrativo, porque no direito constitucional a gente fica com o texto da Constituição, tá certo? Então, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores portadores de deficiência que exerçam atividade de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Você não tem como ler essa lei complementar, até mesmo porque essas leis complementares elas não existem ainda, né? Por isso, o motivo do nosso mandado de injunção. Como eu disse para ti, toda vida que a gente tem uma norma constitucional que precisa ser regulamentada, como essa, e que não há regulamentação, nós podemos usar de um remédio constitucional, que é o mandado de injunção, para trazer essa regulamentação. É como se a norma constitucional existisse no plano, né, de existência, de validade, mas na hora de produzir seu efeito ela tivesse ali incompleta, limitada, precisando de uma norma regulamentadora para poder concretizar aquilo que ela traz, ou seja, para poder permitir que os portadores de deficiência se aposentem,
que as pessoas que exerçam atividade de risco possam se aposentar, e aqueles também que trabalhem sobre condições especiais que prejudiquem saúde e integridade física, a ideia da insalubridade, também possam se aposentar, com requisitos diferenciados daqueles, né, dos trabalhadores normais. Essa lei complementar, ela não existe, ela nunca foi elaborada, por isso nós temos aí o mandado de injunção, né, o 795, trazer aqui também para vocês. Esse mandado de injunção, ele traz exatamente a possibilidade dessas aposentadorias serem realizadas de acordo com o que se estabelece na lei da iniciativa privada do nosso querido RGPS, que eu já diferenciei também para vocês, né? Então, a aposentadoria especial do RPPS, por força de mandado de injunção, acaba equivalendo à aposentadoria especial do RGPS. O mandado de injunção é um processo que tem partes. Eu, Arsênia, tenho direito a essa aposentadoria especial, mas não tenho uma lei para poder me aposentar. Então, eu, Arsênia, entro com um mandado de injunção pedindo que seja regulamentado, ou que o judiciário me diga como que isso acontece, ou que o judiciário venha a suprir essa omissão. Posso fazer lá os meus pedidos necessários em mandado de injunção e aí o judiciário vai me dar uma resposta. Essa resposta que é dada vai trazer aí vários tipos de efeitos, dependendo da corrente adotada naquela decisão, como a gente já conversou. A corrente não concretista, a corrente concretista, a intermediada, geral, barará, barará. Para não entrar nessa discussão, o que o STF fez? Ele deu a decisão, né, no mandado de injunção é o 795, MI 795, inclusive a ministra Rosa Weber, que é a relatora. Esse mandado de injunção 795 traz exatamente uma decisão dizendo que as leis do regime de previdência social, né, da iniciativa privada, vai ser aplicado para o regime próprio, e daí, ao mesmo tempo, o STF vai e elabora uma súmula vinculante para acabar com essa discussão de qual foi a corrente adotada no mandado de injunção das aposentadorias especiais. Com a súmula vinculante, acabou. Vincula todo mundo, efeito, né, para todos. Leio agora para vocês. Aplica-se ao servidor público no que couber, sempre com essa ressalva, porque a iniciativa privada tem as suas peculiaridades, a iniciativa pública e o serviço público, o funcionalismo público, as suas peculiaridades. Aplicam-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, em parágrafo, né, 4º, inciso 3º da Constituição, até a edição de lei complementar específica, né? Então, nós temos aqui a nossa lei complementar, que ainda não existe, não traz ainda nessa possibilidade de aposentadoria especial, e vem o nosso mandado de injunção através da súmula vinculante, tá? 333, permitir que essa aposentadoria aconteça, tá? Por aí uma espécie de analogia, através de uma aplicação de uma súmula vinculante, permitindo que a nossa aposentadoria especial do inciso 3º, né, venha a ser concretizada, tá certo? Então, a aposentadoria especial nessas condições especiais que prejudiquem, né, saúde ou integridade física. Fechamos? Acabou-se, tá? Fica por aqui. Arsênia, preciso ler a lei do RGPS que traz os requisitos especiais? Não precisa. Para a nossa prova de direito constitucional, você fica aqui, sabendo que o parágrafo 4º traz as minhas hipóteses de aposentadoria onde podem ser admitidos requisitos diferenciadores, que o mandado de injunção 795 e a súmula vinculante 33, essa você precisa saber, tá? Vai te permitir essa aposentadoria especial do inciso 3º de acordo com o RGPS, tá? De acordo com as regrinhas do RGPS. Fechamos? É isso que você precisa saber, portanto, em direito constitucional. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 3º, a linha A, tá? Que é aquela minha voluntária, né, integral, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Voltando lá, tu tem aqui no parágrafo 3º, a linha A, tá? 60 anos de idade, 35 anos de contribuição de homem, 55 anos de idade, 30 de contribuição se mulher. Então, se for mulher, tu vai 50, 25, se for homem, vem 55, 30 anos, tá certo? Para quem? Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Também decisão do STF, e isso aqui pode cair na tua prova. Não vai cair a lei, mas vai cair essas decisões. Então, o que acontece aqui no parágrafo 5º? O STF já se debruçou sobre esse tema e ele formou já um entendimento dizendo que função de magistério não é sala de aula, função de magistério é sala de aula, é coordenação pedagógica, é direção, tudo que envolva a atividade escolar, né? Logicamente que nós estamos falando da atividade escolar fim, porque nós vamos ter também a pessoa da portaria, a pessoa da limpeza, isso não é atividade escolar. Função de magistério mesmo, né? Atividade fim, como um professor, coordenador e diretor. O que é provar esse tempo exclusivo na função de magistério? É aquele indivíduo que o período que ele passou de idade, tempo de contribuição, ele não vai ter aí um intervalo dentro de uma loja no shopping, ele não vai ter aí um intervalo, digamos, como servidor autônomo, como professor universitário, como dono de uma escola, enfim, como empresário, tá? Ele não vai ter nenhuma lacuna, nenhum hiato. Então, aquele professor que segue, né, o seu tempo de serviço, cumprindo com menos 5 anos, tanto a idade como o tempo de contribuição, a gente vai permitir que ele possa se aposentar com esse redutor, justamente por conta da atividade de magistério, que é uma atividade bastante desgastante na área onde a Constituição está permitindo esse redutor, que é na educação infantil, ensino fundamental e médio. Veja que eu dei o exemplo do professor universitário. O professor universitário não tem esse redutor. Nós só vamos ter esse redutor para ensino infantil, fundamental e médio, escola mesmo, tá certo? Justamente por ser aí a atividade que se entende mais desgastante da ideia da magistratura, tá? Então, a gente tem aqui 5 anos a menos de idade, 5 anos a menos de contribuição para aquele professor que passou aí esse tempo, né, de idade de contribuição dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola como coordenador ou como diretor, tá certo? Lembrando, educação infantil, fundamental e médio, ensino superior não entra na hipótese do redutor de 5 anos. Parágrafo 6º. Ressalvar as aposentadorias decorrente dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Como a gente viu, o que a gente acumula na atividade, a gente pode levar para a aposentadoria. Então, ressalvados os casos onde eu posso acumular na atividade, tá? Aquilo que eu estiver acumulando na aposentadoria vai estar inconstitucional. Se eu puder acumular na atividade, então não tem problema nenhum eu acumular também na aposentadoria. Como eu falei para vocês, a aposentadoria aí é uma sequência lógica, né, da atividade. Parágrafo 7. A lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual. Lembrando que pensão por morte está aí com discussão para o RGPS, não está para o RPPS, tá? A nossa aposentadoria do regime próprio continua com a regra aqui do parágrafo 7º. Olha aí. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Já eu explico. Então, é o valor do provento desse servidor até o teto do RGPS, ele recebe integral. O que ultrapassar do RGPS, tá certo? Ele vai receber o quê, ó? Acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito. Digamos, por exemplo, que esse servidor ele recebesse aí R$10.000 e que o limite do RGPS, eu vou arredondar, que eu não vou fazer aqui cálculo quebrado, para não passar vergonha, é de R$5.000. Então, ele vai receber R$5.000, que é exatamente o limite do RGPS, e sobre esses outros R$5.000, o que ele vai fazer? Ele vai ter aí um desconto de 30% e vai receber, olha só, 70% da parcela excedente a este limite, tá certo? Então, ele recebe integral até o limite do RGPS e o que ultrapassar o regime do RGPS, ele recebe apenas 70%, tá bom? Isso, né, se ele é aposentado à data do óbito. Se ele ainda estiver na atividade, então, olha aí, o valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, igual, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data
do óbito, né? Mesma coisa, só que um ele está aposentado e o outro ele está em atividade, mas a regra é a mesma. Recebe o limite do RGPS e o que passar do limite do RGPS, ele vai ter aí um redutor de 30%, mantendo-se, né, recebendo aí os 70%. Lógico que não é o servidor que vai receber, eu estou falando de pensão por morte, né? São os seus beneficiários que estarão ali, os pensionistas que estarão recebendo, ok? Muito bem, parágrafo 8º. É assegurado, mais uma vez, só para te lembrar, o que mudou não foi no RGPS, não foi no RPPS, foi lá no RGPS, né? Que ficou aquela variação de tempo de casamento com tempo de recebimento dessa pensão por morte, tá? Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservados em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, né? Então, nós temos aí o reajuste dos aposentados, que também vai ser feito aí de forma anual, tentando manter, né, essa aposentadoria. Isso não quer dizer que o valor do salário mínimo que você recebe hoje, multiplicado por 3, por 4, dando o valor da tua aposentadoria, tu vai passar o resto da tua vida recebendo 4, 5 salários mínimos. Isso é um cálculo que muita gente faz. Como assim? Estou me aposentando hoje com 10 mil reais. O salário mínimo é de R$1.000. Então, eu recebo 10 salários mínimos. Isso não quer dizer que você vai passar o resto da sua vida recebendo 10 salários mínimos. O salário mínimo ele não é indexador para nada. O que vai haver, na verdade, é um reajuste periódico de 1%, de 2%, de 3%, enquanto que o salário mínimo pode ter um reajuste de 10% e você não conseguir acompanhar nessa equivalência de salário mínimo o mesmo valor da sua aposentadoria. Mas isso, para o direito, para a Constituição, para uma ação judicial, é mesmo que nada. Não adianta nada você questionar isso daí, porque o que vai valer mesmo é o valor real. Se aquele valor da sua aposentadoria dava para comprar pão, medicamentos, isso, aquilo, outro, o ideal, o constitucional, é que você continue podendo cobrar e comprar isso tudo. Você não pode estar indexando a salário mínimo, vinculando ao número de salário mínimo para poder demonstrar que se manteve esse valor real, tá certo? A diferença aí é bem gritante, tem muita gente que faz confusão e não é isso que acontece. Um caso concreto na tua prova não entra nessa jogadinha aí porque é pegadinha na certa, tá bom? Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito, né, para efeito de disponibilidade. Então, olha só, se você começou como servidor estadual e depois você passou para o Serviço Público Federal, esse tempo que você estava no estadual e para se aposentar no federal vai ser computado. E aí os regimes vão se compensar. É a mesma coisa daquela regra do RGPS, onde você começa na iniciativa privada e passa por serviço público e os regimes se compensam, aquele seu tempo vai ser aproveitado. É a mesma coisa. O tempo de contribuição na esfera municipal, federal e estadual, ela vai ser contado para aposentadoria e tempo de serviço para fins de disponibilidade, caso um dia você precise se aposentar em alguma dessas esferas e tenha trabalhado em outra. Então, eu vou fazer essa compensação entre regimes próprios de previdência para garantir a aposentadoria, tá? E a disponibilidade desse servidor. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Isso acontecia muito, pessoal, muito tempo atrás, nos regimes próprios, onde existe ainda, né, a figura da chamada licença-prêmio. A licença-prêmio, ela ainda é existente e não tem problema nenhum. Tem alguns regimes estatutários que permitem que o servidor, com 5 anos, com 10 anos de serviço, tire 3 meses de licença-prêmio. E aí, alguns regimes estatutários permitiam, como regra para a aposentadoria, que o não gozo dessa licença-prêmio geraria aí 3 anos, por exemplo, de contribuição ou de contagem de tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, não tem como. O cara não trabalhou esses 3 anos e eu estou contando de forma fictícia esses 3 anos porque ele não gozou de uma licença que ele tinha direito, como uma forma de incentivo para ele não tirar aquela licença. Não, se não é para tirar a licença, que retire a licença, né, do estatuto. Não dê a ele esse tempo de contagem fictício e permita que ele se aposente antes do tempo sem ter contribuído pelo período necessário, tá certo? Então, por conta disso, não pode haver aí nenhuma forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Ah, eu não gozei férias e isso aí me dá 1 ano de aposentadoria, 1 ano a menos para poder, né, eu contar tempo de aposentadoria. Ou, na verdade, né, 1 ano a mais, como se eu estivesse já mais próximo da aposentadoria. Isso não existe, tá? Então, contagem de tempo fictício vedado aí constitucionalmente.
Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado 3711, que é o teto, né, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrente da acumulação de cargos ou empregos públicos. Então, vou ter que somar tudo e impor aí o teto do inciso 11. Essa é a ideia do parágrafo 11, tá? Bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, carga em comissão declarada em lei de nível de nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Ou seja, todas as hipóteses de acumulação que eu tenho de aposentadoria, elas estarão somadas e submetidas ao teto do artigo 37, inciso 11. Essa é a ideia inicial desse parágrafo 1º. Eu tenho que fixar, eu tenho que aplicar esse limite do 3711 ao total dos proventos de inatividade. E aí ela vem explicando, inclusive decorrente de acumulação de cargo, outras atividades sujeitas à contribuição, ao montante da adição de proventos de inatividade com remuneração de carga acumulável na forma dessa Constituição, ou seja, atividade e inatividade, tudo isso estaria aí limitado ao teto do artigo 11, do inciso 11. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Eu tenho aqui, portanto, uma fonte subsidiária, tá? Vejam que cada ente federal, estadual e municipal vai fazer o seu RGPS, a sua lei própria de regime de previdência, né, próprio. Agora, pode ser possível eu permitir a observância dos requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social sem problema algum. Posso sim remeter à lei do RGPS para poder solucionar certas situações no RPPS. Não tem problema, tá? Está aqui a Constituição permitindo que haja essa complementação do RGPS, ok? Ou seja, cabe, portanto, né, essa compensação, essa aplicação naquilo que couber, né? Sempre no que couber, porque, mais uma vez, a iniciativa privada tem uma realidade, o serviço público, o funcionalismo público tem outra realidade, então nem sempre vai dar para fazer essa equiparação tão fechadinha, tão bonitinha como a gente pensa, tá bom? Até porque, como você viu, as hipóteses de aposentadoria são, inclusive, diferentes. Parágrafo 13. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação, comissionado, né, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a gente já conversou sobre isso, aplica-se o regime geral de previdência social. Então, o comissionado, o empregado, o temporário, ele contribui para o RGPS. O empregado e o temporário não dá tanta confusão, porque eles geralmente estão ali regidos, né, pela própria CLT. Nós temos lá já um regime seletista. Muitas vezes o cargo em comissão, ele vai seguir um regime estatutário no que diz respeito a direitos e obrigações. Ele vai seguir, por exemplo, as licenças, as férias. Ele vai seguir uma série de regras administrativas que vai lhe assemelhar muito ao estatutário, tá? Por exemplo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, isso é muito parecido, né? Acaba confundindo muito a cabeça. E aquele que tem uma vivência prática pode se confundir na prova, porque esse comissionado, ele não vai se aposentar pelo RGPS, muito embora a carreira dele esteja muito parecida com o estatutário que se aposentará pelo RPPS. Esse comissionado, ele vai se aposentar pelo RGPS. Ele não contribui para regime próprio, tá? É RGPS, portanto, juntamente com o seletista, juntamente com o temporário, tá? Então, comissionado, gente, RGPS. Não se confunda, cai em prova, isso é bastante cobrado em prova de constitucional, tá? Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que institua o regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201.
Complementando com o parágrafo 15, o regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto lá no artigo 202 e seus parágrafos, que fala sobre o regime complementar de aposentadoria, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, entidades fechadas, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, tá? Parágrafo 14 e parágrafo 15 para a gente poder entender. Vamos lá. Explicar. Quanto tempo que a gente tem? Opa, 5 minutinhos não, então não vou fazer isso com você. A gente vai para o intervalo e volta explicando isso daí para ti, tá? A aposentadoria complementar no regime próprio de previdência social. Até já já.